noite a todos, paz seja convosco. Hoje eu inicio esse culto, a Quinta da Vitória, de uma maneira um pouco diferente. Eu gostaria que durante o louvor, durante o tempo que vai estar sendo ministrado o louvor, você fosse abrindo ou salas de vídeo, ou fosse marcando pessoas que você conhece. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de arrependimento, falar sobre retorno a Deus. Eu quero falar com pessoas que, independentemente do motivo, abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Eu quero falar principalmente com aqueles que têm consciência de que o estilo de vida que está levando, o estilo de vida que está tendo, não é agradável a Deus, e quando não é agradável a Deus, também não é agradável a si mesmo. Então, durante a música que eu vou colocar, eu gostaria que você fosse identificando pessoas, fosse, como eu já falei, abrindo salas de vídeo, você fosse marcando algumas pessoas. Você pode colocar seu comentário aqui, na medida do possível eu vou respondendo, mas eu gostaria que você fosse marcando pessoas. Você conhece pessoas, você tem conhecidos, talvez amigos, quem sabe até familiares que deixaram a igreja por um motivo ou outro. Você conhece pessoas que viraram as costas para Deus, que não querem saber de Deus, e provavelmente essa mensagem é para elas. Então, vai marcando durante essa música e logo nós iniciaremos a palavra. Aproveite esse momento, vá abrindo salas de vídeo a partir do seu perfil, vá marcando pessoas, seus familiares, colabore com essa obra, faça essa palavra chegar ao máximo de pessoas possíveis. A palavra dessa noite será um tanto quanto forte. Na mesma medida da sua força, a capacidade de converter corações. Pessoas que estão em relacionamento conjugal sem serem casadas. Deixe Deus transformar a vida de seus conhecidos, seus amigos, seus familiares. Não perca essa oportunidade.
Para você que entrou agora, boa noite, paz seja convosco. Como eu venho falando desde a tarde de hoje, a mensagem de hoje, ela não é minha, é uma mensagem pregada, ministrada por um pregador do século XVIII chamado Jonathan Edwards. E é uma mensagem forte com o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós estamos acostumados, e eu posso dizer mal acostumados, a ouvir somente mensagens de bênçãos. Nós nos acostumamos a ouvir apenas sobre um lado de Deus, o lado compassivo de Deus, um lado longânimo. Nós nos acostumamos a sermos ministrados somente a respeito de um Deus que mostra a face de amor. E por conta de ouvirmos somente esse lado de Deus, nós, quando eu digo nós, humanidade, nós também nos acomodamos em nossos erros, em nossos pecados, nós nos acomodamos nas nossas falhas, nós nos acomodamos com a nossa maneira equivocada de falar. Nós sempre achamos que no final das contas, no final de tudo, haverá um jeito. No nosso inconsciente achamos que no final de tudo Deus ele desconsiderará os nossos pecados, os nossos erros e nos colocará para dentro do céu. Principalmente o brasileiro, ele tem a prática de achar que pode dar um jeito para tudo. Existe um termo no nosso dialeto chamado gambiarra, que é um arranjo alternativo. E as pessoas elas acham que também podem fazer gambiarras para entrar no céu, para segurar e adquirir ou segurar a sua salvação. Isso é um engano, isso é uma mentira. Eu acredito que a mensagem dessa noite vai pesar um pouquinho para alguns. Talvez eu receba até algumas críticas e não estou preocupado com isso. A minha preocupação sempre é em falar a vontade de Deus. Então acompanhe comigo. Como eu disse, essa mensagem não é minha, essa mensagem é do século XVIII. E quando pregada pelo seu autor, ela teve a capacidade de abrir os olhos espirituais daqueles que estavam acompanhando. E houve um grande temor, houve um grande manifestar de Deus e muitas pessoas se voltaram a Ele. Então que seja assim também a partir dela. Se não agora, durante a live, mas com o alcance que ela terá posteriormente nas redes sociais, no site da igreja. Como eu disse, o tema da mensagem: Pecadores nas mãos de um Deus irado, por Jonathan Edwards. O texto que eu vou ler está em Deuteronômio 32. Eu vou ler uma boa parte desse capítulo e depois nós vamos atentar para uma parte do versículo 35. Então, se você está com a sua Bíblia, você já fez aquilo que foi pedido, você já marcou algumas pessoas, você abriu talvez uma sala de vídeo. Agora você vai abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Eu vou ler do versículo 27 até o 35. Se eu não recear a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim.
Como pode ser que um só perseguisse 1000 e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Atente bem para uma parte do último versículo. Ao tempo em que resvalar o seu pé. Ao tempo que resvalar o seu pé. O versículo 35. No versículo 35, os ímpios, os incrédulos israelitas, eles eram o povo visível de Deus e que viviam debaixo da sua graça. Mas nesse momento eles são ameaçados com a ira do próprio Deus, do próprio Senhor. Porque apesar de todas as obras maravilhosas que Deus havia operado em favor desse povo, esse permanecia sem juízo. Estava sem a graça de Deus, sem entendimento. Por isso que o versículo 28 enfatiza o erro do povo. E mesmo sob todos os cuidados do céu, tudo aquilo que Deus produzia na vida deles, em contrapartida, eles produziam o fruto amargo e venenoso. A resposta para a graça de Deus era pecado. Por isso que eu escolhi essa declaração nesse texto. E também foi escolhida no original, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Isso nos faz entender algumas coisas. Essa palavra, ela tem relação com punição e destruição. Naquele tempo, para os ímpios israelitas, eles estavam sujeitos a sofrer a ira de Deus. Com muito temor, atente bem para as coisas que eu vou falar agora. Quais eram os perigos que eles viviam? O que o texto apresenta em relação a essa iminente destruição? Primeiro, que eles estavam sempre expostos à destruição. Assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé, e melhor dizendo, alguém que anda por um lugar escorregadio. Talvez você já teve a experiência de andar descalço em um lugar, um piso liso, escorregadio, às vezes molhado, às vezes com sabão. Então o equilíbrio, ele já foge do seu controle. Era essa a situação daquele povo. A maneira que eles seriam destruídos vem aí representada pelo resvalo, ou seja, pelo deslize dos seus pés. E essa mesma citação, ela é apresentada no Salmo 73, por exemplo. Quando é dito: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha só que perigo. Por conta do pecado, por conta de não atentar para as consequências do pecado, outra coisa implícita nesse texto é que os ímpios, eles estão
sujeitos a cair por si mesmo, por eles mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outrem, nem mesmo de Deus. Pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios, ele não precisa mais do que o seu próprio peso para cair por terra, não precisa ser derrubado. Essa era a condição, e hoje essa é a condição de muitos por zombarem a Deus, por renegarem a Deus, por voluntariamente tomarem decisões, atitudes, comportamentos, palavras que são contrários ao padrão de Deus. Também o texto apresenta a razão pela qual eles ainda não haviam caído. Deus disse que é por não ainda haver chegado o tempo determinado dele, ou seja, pela misericórdia de Deus, o próprio Deus não permitia que esses ainda caíssem, e por isso desse alerta. E o Senhor, Ele não tem permitido que muitos nos nossos dias ainda não vão direto, não caem direto para a destruição, para a perdição, por misericórdia. Mas tem muita gente abusando da misericórdia de Deus, abusando da graça de Deus. Como eu disse no início, hoje existe impera um pensamento daquilo que é politicamente correto, que vai contra a vontade, o padrão de Deus. As pessoas, elas se expõem tendo o mal como bem, e muitos se calam. As mensagens, elas são voltadas à prosperidade. As mensagens bíblicas, elas são transformadas em massagem para o ego. E tanto aqueles que produzem quanto aqueles que recebem estão brincando com a ira de Deus. O texto diz que existe um tempo determinado, um tempo escolhido, em que os pés irão se resvalar. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E então serão esses que praticam aquilo que é fora da vontade de Deus, esses serão entregues à queda, para a qual já estão predispostos por causa do seu próprio peso de consciência, peso de pecado. Deus não os susterá mais nesses lugares, nesses comportamentos escorregadios. A Bíblia diz que o Senhor vai deixá-los sucumbir. E nesse momento então cairão em destruição inevitável, irretornável. Irreversível. À semelhança dos que transitam em terrenos escorregadios, como exemplo, à beira de precipícios, por exemplo, que não conseguem se manter em pé sozinhos, caindo imediatamente, se perdendo e serem abandonados, o que é pior. Já se brincou demais com o favor de Deus. Eu digo de modo geral, em linhas gerais, já se brincou demais com a vontade de Deus, com o padrão de Deus, já se zombou demais de Deus, no individual, no coletivo, na TV, nas redes sociais, já zombaram demais de Deus. Estão como que em terrenos escorregadios. E eu insistiria agora, se eu estivesse em um culto de corpo presente com irmãos, eu insistiria nesse momento em um exame maior, nessas seguintes palavras: não há nada, a não ser a boa vontade de Deus,
que impeça aqueles que estão em pecado de caírem no inferno a qualquer momento. A não ser a misericórdia de Deus, não há nada que impeça. Para Deus não existe o achismo, como muitos dizem, eu acho que é assim. Pessoas que têm palavras, falam, escrevem de forma muito bonita, mas assuntos que são contrários ao padrão, à vontade de Deus. Não se brinca com a vontade de Deus. Então é a misericórdia de Deus que ainda não deixou que esses pés se resvalem, se escorreguem, para que caiam em perdição. Pela vontade de Deus, eu me refiro à vontade soberana de Deus, que não é restringida por nenhuma obrigação. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, nem é tolhido por nenhum tipo de dificuldade, porque para Deus tudo é possível. É por isso ainda que muitos dos que estão em nosso meio não foram lançados ao inferno, à destruição. Somente por isso. E numa última análise, ainda nesse contexto, de qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder para preservar os ímpios da destruição por um instante qualquer. Não são preservados pelo seu status, não são preservados pela posição que ocupam na sociedade, não são preservados pela autoridade que representam, não são preservados pelo conhecimento que têm. Só são preservados pela misericórdia de Deus. Estufam o peito, falam como se fossem portadores da verdade. Mas a verdade é que só ainda estão nesse mundo por conta da misericórdia de Deus. E essa verdade, ela transparece nas seguintes considerações. A primeira delas é que não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno. A qualquer momento. As mãos dos homens, elas não são suficientemente fortes quando Deus se levanta. Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós podemos perceber que quando Deus ele se levantava contra qualquer nação, qualquer ferramenta que ele usasse, era capaz de destruir, de destituir qualquer força. Ora Deus usava leproso, ora Deus usava um anjo, ora Deus usava um profeta, ora Deus usava uma mula. O mais forte de todos os homens não tem poder para resistir-lhe. E ninguém consegue se livrar das mãos de Deus. Não seja vítima desse engano, que acha que pode se esconder, que acha que pode, como um termo que se usa muito hoje em dia, dar carteirada em Deus. Isso não existe. Ele não só pode lançar os pecadores no inferno, como também pode fazê-lo com a maior facilidade. Ele detém esse direito. Muitas vezes uma autoridade terrena encontra dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer, se tornar mais poderoso pelo número de seguidores que ele alicia. Foi assim no decorrer da história. Foi assim com Lenin, com Stalin, foi assim com Hitler, com tantos e tantos outros. Com Che Guevara. E aliciando pessoas, seguidores, se fortalecia e resistia às autoridades. Mas isso não acontece para com Deus, não se resiste a Deus. Com Deus não é assim. Não há força que possa resistir o seu poder.
mesmo que as mãos se unam de todos os povos e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem as suas forças, se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como um monte de palha seca, que uma leve ventania já dissipa. Então é simples para Deus, quando lhe apraz. É muito fácil para Deus destituir povos. Como eu disse e reforço, muitos têm brincado com a graça, com a misericórdia do Senhor. Outra coisa é que os ímpios, e se formos ímpios, somos nós. Os pecadores, eles merecem o inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios, nem faz objeção pelo fato de Deus usar o seu poder para destruí-los a qualquer momento. Não se recorre das decisões de Deus. Pelo contrário, para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala de uma árvore que produz maus frutos em Lucas, então está apresentando a justiça de Deus. É dito que ela pode ser cortada, lançado fora os galhos que não produzem, para que aquilo que produz ainda produza mais. Ser cortada, queimada ou lançada fora. Então a espada da justiça de Deus, ela está a todo tempo erguida. Deus, ele não deixa de ser justo por conta de compaixão. A justiça é o atributo de Deus que impera. Como eu disse, algumas coisas elas ainda são preservadas por conta da misericórdia de Deus. Mas é tempo de serem restauradas. É tempo de pessoas se voltarem a Deus, abandonarem os seus pecados, abandonarem os seus erros, abandonarem as suas falhas. À medida que a conhecem, à medida que aprendem a verdade, deveriam viver a verdade. O ímpio está debaixo da condenação ao inferno. Embora não se pregue mais isso, embora infelizmente as mensagens elas têm sido de prosperidade, de enriquecimento, fala-se somente a respeito da capacidade de Deus de encher os celeiros. Mas o que eu estou dizendo é uma verdade bíblica, que nenhuma pregação sobre prosperidade a anula. Existe um inferno. Não foi preparado para o ser humano, mas os ímpios vão para lá. Quantas pessoas que fizeram parte do nosso convívio, redobre a sua atenção agora, pelo amor de Deus. Quantas pessoas que fizeram parte do nosso convívio, que padeceram, morreram e estão no inferno. Porque um dia conheceram a verdade, mas viraram as costas para ela. Pessoas que nós amávamos, pessoas que nos vêm à memória e que nós teimamos a achar que está em um lugar de descanso, estão juntas de Deus, mas não estão, por conta do pecado. Isso é justiça. Não poderia ser mudado, Deus não mudaria. E os que estão vivos, pastor? As pessoas não, mas o pecado é um objeto, é um alvo da ira e da indignação de Deus. E quando morrem nessa situação, são condenadas, fadadas aos tormentos do inferno.
Se você nunca ouviu sobre isso, então ouça agora: lugar de tormento, de sofrimento. Alguns reclamam que sofrem nessa vida, mas nada se compara ao inferno. Outros loucos dizem que o inferno é aqui e não fazem ideia do tormento que é o inferno. E os que estão vivos ainda, pela misericórdia de Deus, que ainda não desceram para esse lugar horrível, por causa da misericórdia de Deus. E essa misericórdia que, por poder, ainda tem permitido que esses pés não se resvalem. Por um momento, são chamados agora à mudança de vida. Há uma transformação, há uma entrega. Eu preciso dizer uma coisa. O diabo, o nosso grande adversário, ele está sempre pronto a buscar ocasião, a cair sobre os ímpios, para apoderar-se desses como uma coisa sua, como uma propriedade sua. Em um momento em que o Senhor permitir. Pastor, mas Deus permite, aquele que está em pecado, por justiça Deus permite. Esses lhes pertencem ao diabo. São almas apoderadas por ele. Mais uma vez eu digo, talvez você nunca ouviu uma pregação como essa, é verdadeira. É um alerta. Buscamos pregar, ministrar sempre o amor de Deus. As pessoas não mudam, não se entregam, então precisam conhecer esse destino sombrio. Pelo menos por palavras precisam tomar conhecimento desse destino sombrio. Talvez nunca ninguém te disse, e eu vou ser corajoso suficientemente para dizer, mesmo que eu receba diversas críticas, e se você for corajoso, pode colocar a sua crítica aí, no comentário da mensagem. A palavra, as escrituras dizem que aqueles que estão em pecado são propriedades de Satanás. Podem ser compradas pelo sangue do Cordeiro. Aliás, foram pagas, mas voluntariamente tem que decidir a se livrar das garras do inimigo. Se você duvida do que eu estou dizendo, leia Lucas 11:21. Os que estão em pecado, deliberadamente em pecado, os demônios os espreitam, apertam, estão sempre ao seu lado, à direita, à esquerda. Estão esperando o próximo vacilo como leões famintos, enfurecidos, que estão vendo uma presa, aguardando a hora de agarrá-la. Só são restringidos por enquanto. Não brinque com esse tempo. Se Deus retirasse a sua mão, essa mão que refreia os demônios, todos os pecadores teriam as suas almas dominadas por completo num instante. Só são protegidos pela misericórdia de Deus. A velha serpente, ela está sempre pronta para dar o bote. Sempre. O inferno escancara as portas para receber as almas pecadoras. E mais uma vez, se Deus permitisse, esses seriam rapidamente engolidos e consumidos. Outra verdade: nas almas dos pecadores reinam
principados infernais, que os faria arder no fogo do inferno rapidamente, se não fosse a restrição imposta por Deus. Existe na própria natureza carnal do homem uma potencialidade alicerçando os tormentos do inferno. Aqueles princípios corruptos que agem de maneira poderosa sobre eles, que só dominam completamente e que são sementes do fogo do inferno. As tentações, a inclinação para o pecado. Esses princípios, eles são ativos, eles são poderosos, de uma natureza muitas vezes violenta, que levam a atitudes brutais. Só são restringidas pelas poderosas mãos do Senhor sobre eles. Se não fosse isso, seriam logo destruídos. Estariam ardendo nas chamas do inferno. Por conta de corrupção, de rebeldia, da sujeira que arde no coração. A Bíblia compara a alma dos ímpios a um mar agitado. Isaías 57:20. Por enquanto Deus controla as iniquidades, Ele faz ser ponderada por conta do seu imenso amor, como faz com as ondas enfurecidas do mar, não é assim? Deus, ele coloca os limites. O Senhor diz a respeito das ondas: virão até aqui, mas não prosseguirão. Assim ele faz com os tormentos do nosso coração. Mas se Deus retirasse deles o seu poder refreador, seriam todos tragados pelas ondas e seriam todos tragados pelos tormentos. O pecado é a miséria, a ruína da alma. Ele é destrutivo pela própria natureza, como se fosse uma bactéria gigante. Se Deus o deixasse sem controle, não seria preciso mais nada, absolutamente nada, para tornar as almas humanas absolutamente miseráveis. A corrupção no coração do ser humano é algo cheio de fúria incontrolável, sem freio. Enquanto os ímpios, os pecadores deliberados viverem aqui, essa fúria, ela será como um fogo reprimido pelas restrições divinas. Você pode perceber quando um ou outro sai fora do comum, as atrocidades que acontecem. Pais matando filhos, filhos matando pai. As maiores barbáries. Agora imagina se não houvesse a restrição de Deus. Se fossem liberadas essas ações, elas incendiariam o curso natural da vida. Como o coração é um poço de pecado, esse mesmo pecado iria imediatamente transformar a alma num forno incandescente, numa fornalha de fogo e enxofre. Só não é porque está sendo restringido pela misericórdia de Deus. Se você ainda não se deu por convencido por aquilo que eu falei até aqui, saiba que o fato de não haver sinais visíveis da morte por perto não quer dizer que haja por um momento sequer segurança para os ímpios, para os pecadores. Não pense nisso. O fato do homem carnal, ele ter boa saúde,
de não prever que poderia deixar esse mundo num minuto, por qualquer coisa que seja, um acidente, qualquer outra coisa, de não haver um perigo visível à sua volta. Nada disso lhe serve de segurança. Nada disso. Contínuas e inúmeras experiências humanas em todas as épocas nos mostram que não existem provas de que o homem não esteja à beira da eternidade, ou de que o seu próximo passo não venha a ser no outro mundo, a outra dimensão. Os caminhos e meios invisíveis, imprevistos de chegar lá são incontáveis, inconcebíveis. Os homens não convertidos, os seres humanos não convertidos, eles caminham por cima das profundezas do inferno, sobre uma superfície frágil, onde existem várias áreas quebradiças, que também são invisíveis, as quais eles não conseguem ver, mas essas não conseguem aguentar o seu próprio peso, por conta do pecado. As flechas da morte, elas voam ao meio-dia e elas não são vistas. O olhar mais atento não consegue distingui-la, não pode distingui-la. Está fora do campo de visão dos pensadores modernos, dos filósofos modernos. Eles não têm controle sobre ela. Deus tem maneiras diferentes e misteriosas de agir em nosso meio, de lidar com o pecado intrínseco na alma de muitos. Não há nada que faça crer que o Senhor precisa de algum tipo de ajuda, ou que Ele necessita desviar o curso natural da sua providência para dar fim a tudo isso. De novo, somente pela misericórdia de Deus, os pecadores ainda não foram destruídos. Os cuidados, a prudência do ser humano carnal, pecador, em preservar a sua vida, ou às vezes o cuidado de terceiros em preservá-las, seja qual ferramenta for, não lhes dão segurança, mas nem por um momento sequer. Só uma impressão de segurança, por não se ver o mundo espiritual, a guerra espiritual que está à nossa volta. A providência divina e a experiência humana testificam isso. Existem evidências claras de que a sabedoria dos homens não lhe dão segurança nenhuma contra a morte. Se não fosse assim, haveria uma diferença entre a morte prematura e a inesperada de homens sábios, prudentes e dos demais. A morte desses seria diferente. Mas o que realmente acontece? Como que morre o homem sábio? Assim como qualquer outro. Leia Eclesiastes 2, Eclesiastes 3. Como que Deus trata a sabedoria humana? Não serve para nada. Todo o esforço, a artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo. Nem por um momento. Pois continuam a rejeitar a Jesus como Cristo Salvador. E é por isso que permanecem ímpios. Olha a sua volta. Olha a sua volta, quanta impiedade, quanta falta de amor. A que ponto chegou a humanidade? Quase que todos os homens naturais, carnais, quando ouvem falar do inferno,
alimentam a ilusão de que vão escapar dele. Não é? Quanto à sua própria segurança, confiam em si mesmo. Vangloriam-se do que fizeram, daquilo que estão fazendo, daquilo que pretendem fazer. Estão sempre querendo aumentar o seu ser, derrubar e construir celeiros maiores. Cada um traça seu próprio plano. Pensa em evitar a condenação. Se vangloria que irá tramar tão bem todas as coisas, que seu esquema com certeza não falhará. Não é assim a vida dos políticos corruptos? Nunca acham que serão pegos, condenados. E por não serem condenados pela justiça humana, acham também que não serão condenados pela justiça divina. Na verdade, eles ouvem dizer que poucos se salvam e que a maior parte dos homens que já morreram foram para o inferno. Mas cada um deles se imagina capaz de planejar a melhor e a própria fuga do que os outros já fizeram. Dentro de si, eles dizem que pretendem ir para um lugar, mas irão para outro. Dizem que estão tomando cuidado, mas estão esquematizando as coisas de forma que irá ruir. Os insensatos filhos dos homens se iludem miseravelmente quanto ao seu próprio futuro. A confiança que depositam na própria força, na própria sabedoria, é o mesmo que confiar na fragilidade de uma sombra. Estão enganados. A maior parte daqueles que viveram debaixo da dispensação da graça e agora estão mortos. Ouça bem. Infelizmente, sem dúvida alguma, foram para o inferno. Não por conta da vontade de Deus, por conta de negarem a graça de Deus, negarem a cruz de Cristo, negarem a oferta de vida de Jesus. E não é por terem sido menos espertos do que esses que ainda estão vivos, não. Nem por terem planejado as coisas de uma forma que não lhes assegurou o escape. Não foi nada disso. Se pudéssemos falar com eles, não. E perguntar-lhes se, quando vivos, esses esperavam ser vítimas de tamanha miséria. Pode ter certeza que, sem dúvida, ouviríamos todos dizer: não, eu nunca pensei em vir para cá, não planejei vir para cá. Eu tinha planejado, esquematizado as coisas de uma maneira bem diferente. Pensei que iria conseguir algo melhor para mim, que o meu plano era adequado. Pensei em me precaver melhor, mas tudo aconteceu de uma maneira tão repentina que não deu para mudar. Não esperava por isso naquela época, naquele momento da minha vida, nem daquela maneira. Mas tudo veio como um ladrão. A morte foi mais esperta. A ira de Deus foi mais rápida. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação. Deus não fez promessa de deixar aquele que insiste no pecado fora do inferno. Não brinque com isso. Ele não fez absolutamente nenhuma promessa de vida eterna ao pecador, ou de libertação da condenação da morte. Aquele que não toma posse do presente de vida que Jesus deu na cruz. A promessa de vida eterna é para aqueles que adentram a aliança da graça, as promessas concedidas em Cristo.
no qual todas as promessas são sim e amém. Essa mensagem, talvez ela pode despertar algumas pessoas que não são convertidas para o que realmente é o perigo que estão correndo. Então faça chegar ao máximo de pessoas possíveis, não por ser esse pregador, mas por ser a vontade de Deus. Isso que vocês escutaram é um caso de todo aquele que não está em Cristo. É uma verdade para todos aqueles que estão fora da aliança, que estão enganados num mundo de tormento, estão à beira do precipício e não podem ver, estão em um terreno, em um piso escorregadio, e por enquanto estão em pés. Mas se não forem tirados de lá, logo escorregarão. Não podem ver, mas sob seus pés está um terrível abismo de chamas que arde com fúria. Provavelmente muitos não têm consciência dessas coisas. Muitos acham que vão conseguir se livrar do inferno. E não veem nisso algo relacionado a Deus. Olham as coisas ao seu redor, olham para o bom estado da saúde física, os cuidados que tomam com a sua segurança, os meios que usam para a preservação da sua espécie, se sentem confortáveis. Mas essas coisas, elas não representam nada. Se Deus retirasse a sua mão, essas coisas nada valeriam para impedir a queda de muitos. Valem tanto quanto uma brisa. Não servem para nada. Para segurança. Os pecados, eles são pesados como um chumbo, o qual essa brisa, ela não pode carregar. O fim da vida, ele é iminente. Eu ouvi uma vez alguém dizer que a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos caminhando para a morte. E o que mais importa é o que vem depois da nossa passagem por esse mundo. Aqui é um tempo de preparação, um tempo de tomada de decisões, para onde nós estaremos em toda a eternidade. Talvez você esteja se perguntando, mas a quem pertence essa ira? A quem pertence esse juízo? Ao próprio Deus. Como muitos estão expostos, enquanto alguns estão vivendo a graça de Deus, o favor de Deus. Outros, infelizmente, estão na iminência da destruição. Sujeição a uma miséria terrível da alma. É sério. É um alerta essa palavra. Eu quero terminar com uma passagem do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso está em 2 Coríntios agora. E por fim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor,
que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque esse é rico em perdoar. Vivemos um tempo em que todas as vezes que se fala a respeito da justiça de Deus, aquele que não está condizente com ela, ele se defende, dizendo que ninguém tem o direito de julgar. Que nós só podemos falar do amor de Deus. E que se não for para falar do amor de Deus, não deveríamos falar nada. Mas aqui é o próprio Deus quem está dizendo. Apresentando a sua vontade por meio do seu servo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, por um momento, curvasse a sua cabeça, e eu quero orar com você. Pai, que o seu amor e a sua misericórdia alcance esse lar, alcance, ó Senhor, essa vida, e de tantas outras que estarão recebendo essa palavra posteriormente. Que ela tenha acesso aos corações, que ela derrube barreiras, que ela esmiúce, despedace as fortalezas, os encastelamentos, o coração petrificado, Senhor, que possa ser alcançado, atingido por sua graça. Eu oro, peço e eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como eu disse, talvez alguns dos que estão assistindo agora não necessitariam dessa palavra. Mas certamente você conhece alguém, você tem por perto alguém que precisa ter a vida transformada, alguém que precisa ser liberto, retirado às pressas desse caminho de condenação. Então faça essa mensagem chegar, eu peço, em nome de Jesus. Domingo de manhã nós teremos a nossa escola bíblica online e à noite às 19h30, às 7h30 da noite, nós teremos um culto especial de ceia do Senhor. Então, durante esse restante de semana, prepare, Se não tem, adquire, compra o seu suco de uva, o seu pão, para que você possa participar online desse momento todo especial. Então, de manhã, 9 horas, a nossa escola bíblica online, e à noite, culto de ceia às 19h30. Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, todos os seus sonhos e projetos, em nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz e até a próxima.